1h43, estamos de volta com o programa Voz do Litoral e agora a gente conversa com a Fernanda Xavier. Ela traz informações para a gente a respeito de uma situação ocorrida com ônibus. É isso, Fernanda? A gente tem informações aí do transporte feito pela empresa Aviação Graciosa, é isso, Fer? É isso mesmo, Diana. Estamos de volta aí trazendo então essa atualização, porque nós trouxemos um pouquinho dessa história no Bom Dia Litoral, trazendo essa situação que os usuários então que pegam a linha Antonina-Guaraqueçaba acabaram relatando então uma péssima condição desse ônibus que realiza o transporte. Inclusive, nessa mesma linha circularam algumas fotos na rede social mostrando uma usuária com um guarda-sol, então protegendo a cabeça porque estava chovendo dentro do ônibus e também pessoas sentadas na escada, indicando a superlotação desse transporte que estava sendo realizado. E, inclusive, os usuários procuraram então a produção falando que essa superlotação é constante que acontece por lá. E acaba chamando a atenção de todo mundo essa questão do ônibus, né, chover dentro do ônibus, a questão da superlotação em um período de pandemia. Então, por isso, a nossa produção entrou em contato, né, com a assessoria da empresa Graciosa e nós tivemos, então, esse retorno para trazer, então, para todo mundo que nos acompanha. Eles colocaram que o ônibus, então, que acabou apresentando essa questão da chuva, já foi recolhido para eliminar essa infiltração, que já foi eliminada inclusive. E além disso, eles colocam que todos os veículos têm um programa rígido de manutenção preventiva e que é cumprido à risca, principalmente nos ônibus que operam na PR 405, nesse trecho, né, que faz o Cacatu-Guaraqueçaba. Além disso, a empresa também coloca que em relação a essa linha Antonina e Guaraqueçaba, que eu comentei anteriormente, a empresa já protocolou junto com o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná um pedido de desistência da operação. E a gente vai seguir, então, acompanhando, né, esse trâmite, como é que vai funcionar. Mas então tivemos essa resposta, né, no Bom Dia Litoral nós citamos, mas ainda não tinha tido resposta da Aviação Graciosa. Agora, então, retornamos com essa atualização para todo mundo que nos acompanha. Di, volto com você no estúdio. Ok, Fernanda, obrigada pelas informações. Vou só pedir para colocar mais uma vez ali as imagens para a gente. Consegue colocar aí, Paulo? As imagens são essa, né? São essas que circularam nas redes sociais. A senhora, você vê aí, né? Ela teve que abrir o guarda-chuva para não se molhar nesse trajeto que é feito de Antonina a Guaraqueçaba por meio da empresa Aviação Graciosa. Não dá para admitir uma situação dessas, né? O usuário paga o transporte coletivo, precisa, para entrar, não tem como você entrar sem pagar, né? Eles não admitem isso, mas aí você paga, entra, senta no banco e o que acontece? Você é a mesma coisa que se estivesse viajando de carroça, de repente, né? Não tem estrutura nenhuma ali para conseguir o usuário viajar com o mínimo de conforto que é necessário. Ó, a criança também sentada na escada, outra questão, né, que a gente não pode admitir, é uma questão de segurança, de conforto também, né, para o usuário do transporte. Então, precisa verificar isso aí mais a fundo e, de repente, até penalizar a empresa, porque não tem como a gente admitir um transporte desse aí. O pessoal que vai até Guaraqueçaba já tem uma viagem longa, né? De Antonina até Guaraqueçaba dá quanto tempo ali? Aquela estrada, né? A Débora tá me dizendo aqui, verdade, tá me lembrando aqui. É uma estrada fantástica, né? No sentido aí... como é que diz a palavra, Débora? Me ajude. Não tem infraestrutura, realmente. É verdade. Não tem o mínimo que a gente precisa, né? E aí você não tem o mínimo na estrada... Você pega um ônibus, já vai enfrentar aquela viagem maravilhosa e aí, nessa situação, 3 horas de carro, 3 horas de Antonina a Guaraqueçaba. Imagine chovendo dentro do ônibus, quanto tempo leva, né? Passa o dia inteiro, mas a gente não chega em Guaraqueçaba.